Olá, então, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Matinais. Faz-te ouvir, aí e em todo lado. Não é só para os jovens, mas é principalmente para eles este desafio, que é lançado pela Pastoral da Juventude de Setúbal. O que é que está a acontecer? Bom, é um inquérito, é um questionário e tudo tem que ver com aquele momento que se vive de preparação na nossa Igreja para o Sínodo dos Bispos, que terá lugar em outubro e que vai ter como tema principal os jovens, a fé e o discernimento vocacional. E é, sem dúvida, curioso, porque será a primeira vez que os bispos da nossa Igreja, em termos mundiais, vão refletir, assim, de uma forma mais direta, com maior persistência, sobre este tema da juventude. Claro que em diversos sínodos que já houve, os jovens estiveram em conversa e foram abordados esta situação da juventude, mas assim algo que lhes seja apenas destinado, com maior enfoque, vai ser agora em outubro. E, portanto, toda a Igreja está mobilizada para perceber o que pensam ou não os jovens daquilo que é a sua Igreja, que Igreja é que querem e que Igreja é que defendem para o futuro. E, portanto, são eles que têm que se manifestar. Então, o desafio é: faz-te ouvir. Sempre lá com aquele hashtag, porque assim todo mundo vai perceber que estamos todos na mesma conversa. Contudo, para percebermos tudo isto, que inquérito é este, que questionário é, como é que ele nasce e está a ser lançado, vou ter comigo em estúdio 3 convidados. O Padre João Dias, ele que é o diretor do Secretariado Diocesano da Pastoral da Juventude de Setúbal. Depois temos também a Ana Silvestre, é membro da Pastoral, e também a Ana Lúcia Agostinho, que também é membro desta pastoral, e cabe-lhes aqui um pouco ajudarem o Padre João a levar este desafio mais além. Muito obrigada aos três por terem aceitado o nosso convite e estarem hoje aqui. E se calhar, Padre João, começava um pouquinho por si. É sem dúvida importante este momento de preparação que se vive na nossa Igreja, porque assim, de uma forma tão intensa, será a primeira vez que os nossos jovens vão estar ali a ser o centro das atenções, não é? Sim, é um desafio que, sobretudo um desafio que nós encaramos como um desafio que o Santo Padre lança e que, ao fim e ao cabo, coloca as coisas no lado dos jovens. É uma oportunidade que lhes é dado e o próprio nome que nós demos a esta iniciativa, a esta dinâmica de preencher a proposta que a Diocese de Setúbal faz do questionário, é precisamente colocar do lado dos jovens, não é, o tomarem uma atitude não de indiferença, não de uma coisa que lhes passa ao lado, mas de terem voz daquilo que sentem, daquilo que são as suas dificuldades. E o nosso objetivo é um bocadinho isto. Digamos que a primeira missão que acho que a equipa sentiu, que a Diocese vai sentindo, é primeiramente sensibilizá-los. Perceber que realmente isto não é uma coisa apenas de cúpulas, não é apenas dos padres, dos bispos, dos cardeais, e todos juntos com o Papa, mas que é verdadeira uma preocupação destes que vão pensando a Igreja e que vão vivendo a Igreja, de dar ouvidos e dar oportunidade a que os jovens possam expressar precisamente aquilo que vão passando, o modo como olham para a Igreja, as coisas que lhes vão enriquecendo ou as coisas que eles acham que não dão resposta àquilo que são as suas dúvidas e as problemáticas atuais. Olhando para este questionário, que tem então uma espécie de mote, poderemos considerá-lo o Faz-te Ouvir, ele já está a decorrer e vai estar até quando? Como é que as coisas estão a processar, Padre? Olha, ele começou em fevereiro e há de estar a decorrer até ao final do mês de março. Ele está feito e está acessível de forma online. Ele é inspirado, ou tem como base o questionário que saiu para os responsáveis, para os jovens, perdão, feito pelo questionário que o Vaticano, que a Secretaria para o Sínodo da Juventude fez para que os jovens respondessem, e nós tínhamos a preocupação de ficar também para nós, porque não tivemos acesso às respostas que saíram da nossa Diocese, de ficar para nós precisamente com aquilo que os jovens pensam. E a iniciativa de fazer este questionário é precisamente nós conseguirmos juntar ou ter um instrumento de trabalho e ao mesmo tempo ter na nossa posse aquilo que os jovens pensam em relação à Igreja. E é
é este o desafio do questionário, que penso que a Ana Lúcia, que esteve mais por dentro da elaboração e da preparação do questionário, pode falar melhor sobre ele. Sim, Muito sim, bem, vamos introduzir a Ana Lúcia na nossa conversa. Ana, como é que foi preparar este questionário? Ele, e se calhar pode ser importante para os jovens que estão lá em casa, que ainda não responderam, até pensam, ok, eu vou responder a isto, mas, e o mas é sempre, e eles vão ficar a saber que fui eu. O questionário é anónimo, não é? Como é que é? Sim, o questionário é anónimo e tenta garantir garante mesmo todas as questões de confidencialidade na sua resposta. O questionário foi, como o Padre João já disse, foi elaborado, no fundo nasceu deste questionário que foi lançado pelo Vaticano a nível mundial para o Secretariado Diocesano. Havia todo este interesse, não é, de ficar também com uma caracterização daquela que é a realidade juvenil da nossa diocese. E, portanto, o questionário pretende compreender a forma como os jovens se percepcionam, como percepcionam os outros, o mundo à sua volta, a fé, a Igreja, que são também os mesmos objetivos do questionário do Vaticano. E depois vai um pouco mais além, porque tem também, nasceu também depois das sessões de auscultação que foram feitas aos responsáveis pela ação da Pastoral Juvenil da Diocese. Então foi elaborado também de acordo com as conclusões que saíram dessa auscultação. E então foi adicionado um novo objetivo também de perceber como é que os jovens percepcionam a questão do discernimento vocacional e do acompanhamento que têm para esse discernimento. Portanto, pretende também perceber a forma como eles vivem dentro das suas paróquias e perceber também que recursos é que eles sentem disponíveis no seu crescimento e na sua vivência espiritual. Depois, a Ana Silvestre, a Ana Lúcia estava aqui a dizer que, no fundo, este inquérito surge também tendo por base aquilo que já era um pouquinho o conhecimento dos diretores das diversas e dos animadores. Isto deixou-vos, essas respostas deixou-vos antever que, bom, só isto não chega, temos que andar mais à frente, falta aqui qualquer coisa, os nossos jovens ainda estão para lá do muro que nós queremos. Sim, sentimos muito isso e efetivamente a síntese que resultou dessas respostas foi mesmo essa. Ficámos com muitas dúvidas, porque efetivamente quem responderam foram os animadores e, portanto, adultos, não é? E que têm sempre uma perspectiva diferente da dos jovens, embora trabalhem diariamente e de forma muito próxima, não é? Mas é sempre diferente a perspectiva e aí sentimos essa necessidade. Não, queremos mesmo ouvir os jovens, ouvir o que é que eles têm a dizer, porque algumas dessas conclusões vinham que, de facto, os jovens não tinham espaço para falar, portanto, que sentiam que precisavam de um espaço próprio, precisavam de sentir-se ouvidos, de ver as suas sugestões e as suas ideias postas em prática e que, se calhar, muitas vezes encontravam algumas barreiras a isso, não é? Só que também acrescentar ao que a Ana disse, que o questionário está aberto a todos, portanto, não só também aos jovens católicos da nossa diocese, mas também aos não católicos. Portanto, também quisemos ter aqui esta perspectiva, perceber então como é que os jovens que não estão dentro da Igreja também veem esta nossa atividade e o que é que poderiam pedir também à Igreja que lhes possa oferecer. Até porque às vezes eles não estão dentro porque a Igreja não lhes dá aquilo que eles acham que deveriam ter, sim, não é? Também e por aí isso, não é? podemos chegar sim, a algumas ideias. Padre, em termos desta juventude, se olharmos para a realidade da sua pastoral em Setúbal, que juventude é que temos, dentro ou fora? Temos ainda muita gente fora. Nós estamos habituados à parábola da ovelha perdida, não é? Que deixamos as 99 vir à procura da perdida. Eu acho que neste momento a lógica da parábola tem que se inverter. Nós temos uma no rodilo e temos que ir à procura das 99, não é? Que andam dispersas. E precisamente o desafio perante esta realidade
de uns jovens que têm cada vez mais ofertas, que os dispersam cada vez mais naquilo que o mundo lhe pode oferecer, é precisamente este, é ir ao encontro, e nós sabemos que não pode nem deve, porque seria violentar aquilo que é a liberdade de cada um, não pode ser uma imposição, não é? Tem que ser um bocadinho não, tem que ser à maneira de Jesus, não é? Cativar, ir ao encontro daquilo que é o sofrimento, aquilo que é a problemática, aquilo que são os sonhos, aquilo que são os desesperos, não é? E ao fim e ao cabo, aquilo que é para os jovens é para todo o cristão, que é atualizar o Evangelho para estes que ainda não o conhecem, não é? Que seja uma coisa interpelativa, uma coisa que não... Ou seja, é que o Evangelho seja encarnado na vida daqueles jovens, não é? E esse é o grande desafio que eu penso que é um bocadinho transversal, não só da nossa diocese, mas em todo o país, não é? Que é precisamente de ir ao encontro, desses jovens que têm tantas ofertas e que pronto, nem se sempre dispersam, não é? Ana Silvestre, em ter animadora, um bocadinho a trabalhar muito com os jovens, com a juventude, no dia-a-dia, o que é que vais sentindo que é de facto aquilo que os jovens vão manifestando, de que se a Igreja fosse desta forma ou daquela, talvez as coisas fossem mais fáceis? Que necessidades é que te vão chegando? Bom, como o Padre João dizia, a oferta é muita, não é? E, portanto, os jovens ainda olham um bocadinho para a nossa Igreja de uma forma um pouco rígida, não é? Com muitos condicionantes e às vezes com uma oferta pouco atrativa. E eu acho que a Igreja e as pastorais e os secretariados têm feito muito este trabalho de tentar inverter esta visão e de também acompanhar os tempos, não é? E acompanhar as novas tecnologias e dar uma oferta variada também em termos de possibilidades de atividades que os jovens possam participar e possam também fazer crescer a sua fé. No fundo é isto que nós queremos, não é? Levar o Evangelho, como dizia o Padre João, e também que possamos ser a semente, não é? Possamos ser também o despertar para uma nova realidade. Efetivamente, os jovens acabam por se perder um bocadinho em tudo o que o mundo lhes propõe. Eu acompanho um grupo de jovens, sou catequista e, portanto, trabalho também semanalmente com esta realidade próxima, não é? E muitas vezes sinto isto, Ana, hoje não posso ir à catequese porque isto, Ana, hoje não posso ir à catequese porque aquilo, tenho isto, tenho... Pronto, e nós entendemos, obviamente, mas também gostamos de dizer que há tempo para tudo, não é? E a Igreja não tem que ser uma gaveta, a vivência da nossa fé não tem que ser uma gaveta, pode ser vivida em todos os momentos da nossa vida e em todos os contextos e realidades em que estamos. Nas milhentas atividades que eles têm, vais sentindo que a catequese nunca é a prioridade? Ou quase nunca? Sim, quase nunca, mas ainda há para quem é uma prioridade e esses fazem-nos continuar, não é? E essas são as ovelhas que ficam no redil e temos que ir à procura das outras, não é? Temos. E vamos. Ana Lúcia, em termos deste inquérito, já percebemos, é aberto para todos os jovens, católicos e não católicos. Em termos de idades, há limites ou não? Sim. O limite vai dos 14 aos 35 anos de idade. A proposta que vem no documento preparatório, que foi emitido pelo Vaticano também, é dos 16 aos 29. Nós decidimos alargar um bocadinho esta amplitude de idades, e isto prende-se com o facto de sempre que a Pastoral da Juventude propõe uma atividade para jovens, sem mencionar limites de idades, e surgem-nos pessoas justamente nesta ampla faixa etária. E, portanto, parece-nos que é esta a realidade dos jovens que nós temos, não é? Daqueles que se sentem, no fundo, que fazem parte da Pastoral da Juventude. E teve a ver justamente com esse facto. Como é que se torna esta boa nova, esta boa notícia que é Jesus Cristo, em algo interessante e atrativo para os nossos jovens? Esse é o desafio, não é? Esse é o desafio. É perceber, no fundo, e daí também a grande utilidade também, a grande importância deste questionário, perceber o que é que eles estão à procura, não é? Perceber também para quem é Jesus Cristo para cada um deles. E a partir daí, então,
lançar-lhes uma proposta que seja atrativa para eles, que vá ao encontro dos seus interesses e que seja verdadeira, não é? Que os ajude a crescer na fé. A esta altura já temos muitas respostas ou consideram que, bom, isto tem que ser muito mais? Um pouco das duas. Temos cerca de 1.200 respostas, considerando que vamos mais ou menos a meio. Acho que estamos no bom caminho, mas de facto queremos mais. Tem que ser muito mais. O desafio pode chegar, se chegar às 5.000 era fantástico, Fantástico, não é? sim. Era muito bom. Muito bem. Padre, em termos do serviço da pastoral, que atividades é que vão tendo? De que forma é que vão criando esta dinâmica com os jovens para tentarmos então cativá-los e trazê-los até à pastoral? Eu, sobretudo, este tempo, acho que é um tempo muito, muito bom para realmente também nós pensarmos aquilo tem sido o modo de atuação neste caso, dos secretariados, e neste caso particular do secretariado da Diocese de Setúbal. O secretariado deveria ter um papel congregador, não é, de toda a vida da pastoral da juventude numa diocese. Sabemos que nem sempre acontece. Nós este ano hipotecámos muito das atividades que fazíamos em prol deste questionário e em prol da sensibilização do Sínodo. E a reflexão que esta equipa tem feito ao longo desde que começou a trabalhar, não é, já ainda antes de sabermos que ia haver o Sínodo, é precisamente perceber qual é que também é o nosso papel perante os movimentos, qual é o nosso papel perante os diversos grupos de jovens, como é que nós podemos prestar-lhe um serviço verdadeiramente evangelizador, onde haja sinergias, onde haja articulação entre grupos e movimentos, onde haja comunhão, porque o nosso objetivo nunca foi fazer grandes eventos para grandes números, porque achamos que muitas vezes as grandes aglutinações, ou quando nos preocupamos excessivamente com ter muita gente nas atividades, parece que nos preocupamos, oferecemos apenas uma coisa superficial aos jovens. E isso é um bocadinho a lógica hoje do mundo, não é? Digamos quase que oferecem experiências epidérmicas. Sente-se aquele arrepiozinho de estarmos muitos e é tudo muito giro, mas depois a gente pergunta, e o que é que ficou daí? E muitas vezes ficou só mesmo aquele tempo em que passaram ali. O secretariado tem pensado ou está num processo de reflexão, penso que necessitar não tem nenhuma inconfidencialidade, inclusive posso dizer que o Sr. Bispo também tem esta preocupação da reflexão daquilo que deve ser, da forma como deve estar organizada a Diocese, que não deve ser uma coisa de inventos, mas onde queremos inserir processos, onde queremos inserir articulações, para que possamos dar verdadeiramente uma resposta útil aos jovens da nossa Diocese. Até porque os jovens, padres, hoje em dia, apesar de podermos pensar que eles estão um bocadinho afastados e que andam aqui um bocado alheios, mas quando participam de uma forma profunda e eu até diria muito consciente e, portanto, é preciso dar-lhes algo mais do que um simples arrepio. Sim. Aliás, eu acho que já nos primeiros séculos, não é, as primeiras catequeses, não é, o anúncio querigmático, os primeiros anúncios, é uma coisa que não pode ficar esquecida. E esta é uma preocupação nossa, não é, que aquilo que nós damos aos jovens seja um verdadeiro encontro com Jesus. Não é encontrar-se com o Padre João, não é encontrar-se com a Ana Lúcia ou com a Ana Silvestre, que também faz parte, porque esta afetividade da amizade e da relação fraterna que devemos ter uns com os outros é também sinal de comunhão e é sinal da presença de Cristo, mas perceber que é Cristo é que importa e é isso que nós queremos lhes dar, não é? E é por aí, e queremos aproveitar, sobretudo, os muitos e os diversos carismas que vão surgindo, não excluindo nenhum, percebendo que muitas vezes há grupos e movimentos que têm dificuldades e andam à procura de inventar a roda quando a roda já está inventada no movimento ao lado, que está na paróquia ao lado, e que muitas vezes podem ajudar e se podem articular. E é um bocadinho, sem querer fazer um uniformismo de tudo, não é? Por tudo de sermos todos iguais,
mas ao fim e ao cabo é pôr os talentos e os dons a render, os carismas a render, o Espírito Santo atua, eu posso me identificar com mais um carisma ou com outro, mas isso não invalida todos aqueles que existem porque são válidos e que a outros jovens ajudaram-nos a fazer esse encontro profundo com Jesus, essa experiência, ao final é aquele encontro, aquela experiência que nos faz ver o mundo e a vida de uma maneira diferente, não é? Onde deixamos de olhar para as coisas apenas nesta camada superficial e procuramos mergulhar em nós mesmos e procuramos mergulhar no mistério que é Jesus. Ana, seria mais fácil, com um trabalho partilhado, de interação, tudo seria mais fácil no cativar e no trazer os jovens? Sim, bem mais fácil, mas o trabalho do secretariado tem sido muito esse, não é? Trabalhar de perto com os animadores paroquiais e com os diferentes coordenadores dos movimentos e grupos que vão existindo, e tentar que nos reunamos todos em torno do mesmo assunto, não é? E de forma mais orientada chegamos aos jovens, não é? De uma forma mais concertada, não tanto uns... portanto, temos um tema comum, temos uma base comum. A forma como depois cada paróquia ou cada grupo o dinamiza fará mais sentido de uma forma particular, não é? Mas efetivamente... A pastoral tem feito, e como o Padre João dizia, comprometemos algumas atividades que outros anos foram desenvolvidas, mas porque temos trabalhado também nisto, nas reuniões locais, a reunir com os movimentos, com congregações e com os coordenadores e, portanto... Esta proximidade é Exato, importante. é muito, muito importante. E acho que sem ela tudo ficará muito mais difícil, como dizia. Ana Lúcia, neste inquérito, lá para casa, para quem está a pensar, eu vou responder a isto, como é que faz? No site da Pastoral da Juventude de Setúbal está lá o link. Podem encontrar-nos também no Facebook. Também no Facebook da Pastoral da Juventude, e temos também um grupo no Facebook que se chama Faz-te Ouvir, que é um grupo que está a funcionar para colocar em comunicação todos estes jovens que vão respondendo ao questionário. Muitas vezes a resposta é feita em momentos onde os jovens estão reunidos, não é? Facilmente através do telemóvel conseguem fazê-lo, e desafiamos os jovens a tirar uma selfie e a publicar nesse espaço, e lançámos também uma proposta de reflexão sobre os temas levantados pelo Sínodo. O nosso objetivo é colocar também os jovens a pensar sobre estas questões que nos são propostas, a envolvê-los também neste caminho sinodal. Não é um caminho, como dizia o Padre João, não é um caminho para ser feito apenas pelos bispos, não é, que se vão reunir em outubro, mas por toda a Igreja. E muitos dos jovens nem tão pouco ouviram falar ainda sobre o Sínodo. Portanto, é um momento também de informação, de reflexão e de oração. Claro. E de partilha, podem ficar a conhecer melhor e ter outras perspectivas também diferentes. Para terminarmos, Padre João, entretanto, haverá esta reunião pré-sinodal com o Papa e os 300 jovens do mundo. Portugal tem o privilégio de ter lá 3, e se não me falha a memória, há um que é de Setúbal, não é verdade? Sim, e, portanto, também acaba por ser um bocadinho importante ter lá este representante que vai já levar um bocadinho daquilo que é o sentir desta pastoral. Sim, foi uma surpresa para todos nós, né? Não estávamos à espera que isso pudesse acontecer. Ele foi até através do CNE, dos escoteiros, que lhe chegou o convite para estar presente, mas é sem dúvida para nós uma alegria ter um jovem da nossa diocese presente neste encontro pré-sinodal. E até para nós, né, digamos que podemos ter ali, ir perguntar e ir beber ali em primeira pessoa de quem esteve a viver este encontro pré-sinodal, também de nos ajudar a montar este caminho sinodal dentro da nossa diocese. Nós, apesar de termos esta preocupação do questionário, que é do âmbito diocesano, não é? Mas sem dúvida que nós queremos estar em comunhão com as linhas que
que vêm da Santa Sé. Muito bem, para terminarmos, Ana Lúcia, dou-lhe 10 segundos, porque foi a responsável por este inquérito, 10 segundos para um desafio lá para casa, para ter os jovens todos a responder. Muito bem. Então, se ainda não responderam, estão perfeitamente em tempo de o fazer. E pedimos também que envolvam outros jovens, outros colegas, outros amigos que tenham entre os 14 e os 35 anos e que residam no distrito de Setúbal. Desafio-nos a responder também. Muito bem, muito obrigada aos três por terem vindo. É assim que chegamos ao final desta conversa e tu, jovens, estás aí a ouvir-nos. Pois é, depois não venhas dizer que ninguém te dá a oportunidade de dares a tua opinião. Ela está aqui, é só ires ao site da Pastoral da Juventude de Setúbal, está tudo lá explicado. Faz-te ouvir. É esse o desafio. Quanto a nós é tudo, até amanhã, fique bem. Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.